Uma outra coisa que o Iago Martins fala no seu vídeo, ele diz claramente aqui, e aqui parece que ele tenta falar no nosso nome. Aqui ele tenta falar assim, ó, eu estou falando pelos bolsonaristas agora. Você tem a justificação da corrupção com base em uma coisa mais à frente. Ah, mas é melhor ele roubando, é melhor ele tentando intervir na PF do que o PT lá. Ou seja, você tem um diabo e quando você pinta o inimigo como um diabo, então você pode, né, qualquer coisa é melhor do que o diabo. Se todo mundo que eu odeio é Hitler, eu posso fazer o que eu quiser, para os meus amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Aquela velha história. Se eu tô do lado dele, ok, tudo. Quem por mim não ajuda, espalha. Então, Os bolsonaristas dizem o quê? É melhor o Bolsonaro lá roubando do que... É melhor o Bolsonaro lá roubando, é melhor ele lá envolvido em esquemas corruptos do que tá lá o PT. Peraí, quem foi que disse isso para você, ô Iago Martins? Qual foi o bolsonarista, ou quem é a pessoa que apoia este governo que usou esse tipo de argumento? Gostaria de saber. Porque a gente sabe que o Bolsonaro teve ali cerca de 25 anos no Congresso Nacional e é um dos poucos deputados que não está envolvido em escândalos de corrupção. A gente sabe que durante a campanha, a extrema imprensa e diversos grupos fizeram uma devassa na vida dele para ver se achava alguma coisa que pudesse usar contra ele. E agora parece que o Iago Martins está usando aí uma primeira coisa, a saída do ex-ministro Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro saiu denunciando, então o Bolsonaro está errado, o Bolsonaro é corrupto, o Bolsonaro tem diversos problemas. Ora, o Sérgio Moro saiu fazendo uma denúncia, primeiro ele passou essa denúncia para uma emissora, e depois as pessoas, até os esquerdistas, determinados esquerdistas disseram assim, no que ele passou para essa emissora não tem nada. Né? Aí depois ele foi depor, providenciaram o depoimento dele muito rápido, né? E aí ele foi depor lá em Curitiba, e o próprio ministro Sérgio Moro falou assim, olha, eu não acusei o presidente de crime. Oh, que legal, né, cara? E aí, depois disso, veio o depoimento do ex-delegado da Polícia Federal, não é? Então, em tudo que foi feito ali, nós não estamos vendo nem infração e nem cometimento de crime. Mas se você, Iago Martins, que está resumindo tudo isso para poder falar que esse governo é corrupto, se você tem alguma coisa aí a mais, se você achou alguma coisa, por favor, informe isso aí para a extrema imprensa. Porque desde o ano passado e até agora que eles estão procurando isso. Eles estão querendo saber o que eles podem usar contra esse governo, que poderia acabar aí em um processo de impeachment, ou que poderia acabar com a imagem do governo e do presidente, e até agora eles não acharam. Em relação, o Iago também citou aí o Flávio Bolsonaro e falou, o cara está envolvido em casadinha, rachadinha, né? Ele está envolvido nesse tipo de coisa aí. Eu gostaria de informar para você, você é uma pessoa que conhece a palavra, que a Bíblia nos diz que o filho não levará o pecado do pai e o pai não levará o pecado do filho. Porque o Flávio Bolsonaro, a situação dele com essa rachadinha está na justiça. Se ele for inocentado, que você venha e se retrate do que você está falando aí. Né? Agora, se ele for condenado, que venha sobre ele os rigores da lei. Aqui na direita, ninguém está querendo passar a mão na cabeça de ninguém, não. Essa pessoa, se for realmente no final condenado, que aconteça com ele o que deve acontecer. Não é mesmo? Que aconteça com ele o que deve acontecer. Você mesmo, no seu vídeo aí, você citou Samuel. E Samuel, a Bíblia fala que os filhos de Samuel não andaram nos caminhos dele. Eles corromperam, eles aceitaram o suborno. Certo? Então, Samuel não deixou de ser profeta por causa disso. Durante o seu vídeo, o Iago Martins, ele faz uma exposição bíblica sobre a passagem onde o povo pede um rei para o profeta Samuel. Está lá em 1 Samuel 8, a partir do versículo 1. E quando ele faz uma análise dessa, e para depois, de uma certa forma, comparar essa situação com o movimento de apoio ao Bolsonaro, ele então faz a seguinte observação.
de jogar com a própria vida. Dentro da teologia da idolatria no Antigo Testamento, uma das coisas mais aterradoras é que, por adorar outros deuses, que não o Deus que os libertou do Egito, o povo de Israel seria completamente devastado. Quando a gente lê 1 Samuel capítulo 8, por exemplo, é um livro do Antigo Testamento que fala acerca do primeiro rei de Israel, o povo de Israel diz, olha, a gente quer um rei como os reis das outras nações. E naquele tempo havia uma cultura de divinização da figura do rei. Não é? O rei era Deus ou era representante de Deus. Desde os faraós do Egito, desde no shintoísmo, com a deusa Amaterasu no Japão, na Mesopotâmia Antiga, os reis, os líderes políticos tinham sua autoridade por eles serem ou figuras divinas ou representantes da figura divina. Quando o povo de Israel rejeita Samuel como um profeta e pede um Deus como os deuses dos outros povos, eles estão dizendo, a gente quer uma figura divina também para adorar. A gente quer um rei, a gente quer um líder civil que seja Deus para a gente. O grande detalhe de tudo é que o que ele disse aí, o Iago Martins diz de forma clara que o povo de Israel rejeitou o profeta Samuel e depois foi até lá para constituir um rei sobre aquela nação. Depois ele diz também, nas entrelinhas, que aquele rei é para ele ficar no lugar de Deus. Não é? Mas vamos dar uma analisada no texto bíblico. Vamos ver o que diz aqui, olha. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Quer dizer então que Samuel não estava mais como juiz. Samuel tinha colocado seus filhos. Não é? O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Betseba. Porém, seus filhos não andaram pelos seus caminhos. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram, vê, já estás velhos, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que governe como tem todas as nações. Esta era a situação. O povo, na verdade, não tinha rejeitado Samuel. O profeta Samuel tinha um grande testemunho, uma grande história em Israel. Se Samuel permanecesse, eles iam permanecer com Samuel. Só que Samuel era velho e ele colocou seus filhos no lugar dele. O que aconteceu? Os filhos deles eram corruptos, se corromperam, eram avarentos, aceitaram o suborno. E a nação viu isso e disse, olha, Samuel já está velho, Samuel não tem condições de continuar e os filhos dele não são igual a ele. Não é? Então nós gostaríamos de que fosse constituído um rei sobre a nossa nação, para que, qual que era o desejo deles? Centralizar o poder político e administrativo daquela nação, para que a nação permanecesse coesa. Um dos grandes desafios que havia naquele tempo é que a nação permanecesse unida para enfrentar os inimigos, porque as guerras eram comuns naquele tempo. Este era o objetivo deles naquele momento. Na verdade, eles não estavam querendo constituir um Deus, para constituir um rei para que fosse Deus. Porque nós também tivemos os reis que foram tementes a Deus. Dependia de qual rei que estaria ali, naquele momento, no tempo e no espaço. Nós tivemos reis, por exemplo, como Davi. Nós tivemos reis, por exemplo, como Ezequias. E tantos outros que a Bíblia diz que eles fizeram que era reto, eram tementes a Deus. Não é mesmo? Então, a observação que ele faz para poder comparar com os que apoiam o governo federal atual, para dizer que, na verdade, as pessoas estão buscando alguém para representá-las em idolatria, a exposição que ele faz dessa passagem fica bastante prejudicada. Gente, e nesse momento aqui eu confesso que fiquei surpreso com essa posição do Iago. Ele tem direito à opinião dele, como eu estou dizendo sempre aqui, né? Como nós temos direito à nossa opinião, mas eu fiquei assim um pouco surpreso com a opinião dele nesse aspecto. Vamos ouvir. Perigo do bolsolavismo. Parte da minha função como pastor, eu acredito nisso, não é só melhorar o debate político. Parte da minha função é conseguir dizer que o debate político não é tão importante assim. Eu fui no 2º congresso do MBL. Eu lembro de uma frase do Kim Kataguiri. O que a gente quer como liberais é que as pessoas se importem menos com política. É que a pessoa cuide da sua vida, vá para sua igreja, saia com sua família, brinque com seus filhos, e tem que parar de se importar tanto com o que os cabas estão fazendo em Brasília. E isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que parte da minha função como pastor não é só melhorar o debate político, mas reposicionar
o debate político na nossa vida como ser humano. Cara, existem coisas muito mais importantes na nossa vida, existem questões muito melhores, existem coisas muito mais urgentes. A gente passar a nossa vida inteira preocupado com o poder temporal e com as relações que se dão nessa esfera, seca a alma, seca a alma. Sabe, seca o emocional, seca o psicológico, te deturpa, você vira uma pessoa pior, muito imerso nesse tipo de coisa. Durante muito tempo, gente, havia uma observação, havia um clamor sobre o povo brasileiro. O povo brasileiro mesmo falava de si mesmo, dizendo o seguinte: as pessoas falavam umas para as outras: olha, o povo brasileiro, ele vai para as eleições, ele vota no seu vereador, no seu deputado, ele vota no governador, ele vota no senador, ele vota no presidente, e depois ele não acompanha mais, ele esquece. E aí só na outra eleição ele começa a relembrar. E aí chegam os políticos aí com as suas promessas de sempre, não é? Mas no seu vídeo o Iago Martins diz que a gente não deveria acompanhar. Exatamente por quê? Porque o Bolsonaro tem sido atacado o tempo todo e o povo está se posicionando nas redes sociais, saindo para se manifestar, e ele diz que ele é contrário a isso também, que a gente não deveria sair para se manifestar, que a gente não deveria acompanhar, que a gente deveria ver tanto o que acontece em Brasília, né? Quando ele está aí junto, aí, fazendo seus comentários aí junto com o pessoal do MBL, ele coloca essa observação de forma bastante clara. Mas eu gostaria de salientar que a nossa posição é totalmente contrária a isso. O povo precisa acompanhar, sim, o que está acontecendo. O povo precisa tomar ciência, o povo precisa se posicionar. É porque a gente não se posicionou, nos anos que passaram, que o Brasil virou o que virou. Porque sucatearam a nossa nação do jeito que aconteceu. Né? Então nós precisamos acompanhar, sim. A palavra nos diz: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então tem que haver o tempo da pessoa se dedicar à sua família, tem que ver o tempo da pessoa se dedicar à obra de Deus, de ir na sua igreja, de fazer ali as coisas necessárias, tem que ter o tempo para o trabalho, mas também tem que haver o tempo da pessoa exercer a sua cidadania. E cidadania só se exerce quando a gente participa, quando a gente acompanha, quando a gente vê o que realmente está acontecendo na nossa nação.